Mais uma vez esses 20 minutinhos de muita diversão pra mim e pra vocês. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Carecas de Saber. Hoje nós vamos continuar a falar sobre governo Médici. Eu prometo que eu vou tentar falar um pouco menos, é que é difícil pra mim, é compulsivo falar, por isso que eu sou professora, né? Vamos lá. Governo Médici. Então, na última aula, a gente falou do auge da repressão. Fiquei devendo a Comissão da Verdade, calma, ela vai aparecer numa aula de ditadura, não assistam todas que vocês vão achar. Hoje vamos falar do milagre econômico e se eu conseguir falar pouco também da campanha ufanista. Vamos lá. O milagre econômico, ou milagre brasileiro, vocês encontram as duas denominações nos livros, é um período que começa em 69 e vai até, na verdade, o milagre em si vai até 74, mais ou menos, né? 73, 74, os livros divergem. Mas a gente pode olhar com um período de grande crescimento econômico, os anos 70, né? Se a gente pegar 69, 79, a gente vai encontrar um crescimento médio de 10% ao ano. Na verdade, um dia questionaram isso, né? Alguém me questionou sobre isso. E aí eu fui lá e fiz as contas e dá crescimento médio dá 9,8 alguma coisa. Então, a gente arredonda para 10%. Quem quiser fazer as contas, eu já fui desafiada, já fiz, o resultado é esse. Quem quiser refazer, é isso. 10% ao ano. Ou seja, quanto que o país que mais cresce no mundo atualmente cresce? 5, 6, 7%? A gente está falando de um Brasil que chegou a crescer 13,8%. É um crescimento absurdo mesmo. Por isso é chamado milagre. E é um crescimento que se sustenta. É o primeiro ano do milagre, 69, o Brasil cresceu 9,8%. Entre 9 e 10. E depois ele segue nisso, né? Em 70, 71, 72, 73, ele segue crescendo na casa aí dos 2 dígitos. O que é um absurdo, né? Crescer na casa dos 2 dígitos. A gente não vê isso nos anos 2000, a gente não vê. Então, é por isso que é chamado milagre. Aliás, o Brasil até hoje, ele é recordista de crescimento. Ninguém nunca bateu os 13,8%, quase 14% de crescimento do Brasil em um ano, né? Gente, isso é muito, 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 né? Então, quando a gente fala, tudo sempre é bom para alguém, né? Os alunos sempre perguntam, esse presidente foi bom? Eu sempre falo, bom para quem? Né? Isso aí foi bom? Bom para quem? Tudo sempre é bom para alguém. E sendo bom para alguém, é ruim para outro alguém. Né? Por isso que a gente vai sempre discordar. Isso é normal, é bom que seja assim, senão que a gente está no Estado democrático. Afinal, se o assunto é ditadura. Né? Tudo é bom para um e ruim para outro. Se você defende um lado do que é bom para você, você vai estar de um lado. Se você defende o que é bom para outro lado, vocês vão discordar. Que bom que vocês podem debater e discordar. Desse modo, o milagre econômico, de fato, foi uma coisa da ditadura que foi ótima, excelente, maravilhosa. Para quê? Vamos lá. Como é que esse milagre foi feito? Meu Deus, por que o Brasil não faz isso de novo? E a crise? Vejam só, pessoal. Primeiro, a gente está falando de uma conjuntura internacional que favorecia o Brasil. Para o país entrar tanto em crise quanto em franca ascensão econômica, é necessário haver um cenário internacional favorável ou desfavorável. Um país nunca vai entrar em franca crise num cenário internacional favorável, assim como nunca vai crescer absurdamente num cenário internacional desfavorável. Se a gente olhar outro período de grande crescimento do Brasil, o período do Vargas, a gente fala, nossa, o Vargas era maravilhoso. Gente, o Vargas só fez tudo aquilo que economia porque a gente está vivendo um momento pós-Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra, pós-crise de 29. O pós-crise de 29 aqui é crucial, pós-Primeira Guerra, já no início da Segunda, para criar a substituição de importação, para criar a industrialização do Brasil. Então, muita atenção a isso. Hoje o cenário é outro, é impossível fazer isso aqui de novo. Outra coisa, objetivo fundamental dos programas, todos os programas econômicos da ditadura, já falei do PAEG na aula passada, na aula retrasada, aliás, o objetivo é transformar o Brasil numa potência econômica. O Brasil é o eterno país do futuro, isso até caiu no vestibular recentemente, um texto sobre isso. Brasil eterno, país do futuro, quando será que esse futuro vai chegar? Desse modo, transformar o Brasil numa potência, crescimento médio de 10% ao ano. Ok, como é que isso foi feito?
Incentivo ao investimento estrangeiro. Então, o que é incentivar o investimento estrangeiro? É você falar assim pro cara, olha, se você abrir uma indústria lá em São Paulo, eu baixo os impostos para você, eu te dou o benefício disso, te concedo o terreno a tal preço. É você incentivar, você reduzir o custo da empresa se instalar no Brasil para que ela possa gerar, né, emprego e ela gerar lucro para ela e, portanto, fazer o país crescer, né? Fazer o país produzir mais, aumenta o PIB. O que é o crescimento? O crescimento aumenta o PIB, né? A gente já falou isso na aula sobre o JK. O país crescer é o país aumentar o PIB. Ponto. É isso. Inclusive é algo importante aqui. Incentivar investimento estrangeiro. Qual é o problema do investimento estrangeiro, gente? O problema do investimento estrangeiro é que ele é muito suscetível a alterações tanto no campo interno quanto no campo externo. Então, veja, eu tenho lá meu dinheiro, eu invisto onde eu quiser, certo? O dinheiro é meu, eu invisto onde eu quiser. Igual culpa, é minha, eu ponho quem eu quiser, certo? Muito bem, então, a gente pega, fala, o Brasil tá oferecendo várias vantagens para mim. Aí você vai lá, pum, põe o dinheiro no Brasil. Aí você cria uma fábrica, começa a produzir, começa a dar lucro. Aí acontece algum problema, qualquer que seja, sei lá, você produz carro e o preço do aço subiu. Você fala, é o seguinte, a China tá me oferecendo condições melhores, vocês não podem cobrir, então eu vou embora. Pega o seu dinheirinho e vai embora. Deixa lá, desmonta a fábrica, deixa lá o desemprego, deixa lá todos os problemas. Participação do Estado na economia, o que é até curioso, né? Por quê? Porque a gente está falando aqui, vamos lembrar, sempre lembrar, nunca esquecer que a gente fala de ditadura militar, a gente está falando de Guerra Fria, necessariamente. As coisas são indissociáveis, é impossível separar a ditadura da Guerra Fria, certo? Na Guerra Fria o Brasil está de que lado? Capitalismo, muito bem. O capitalismo liberalismo, o Estado não intervém na economia, ou intervém o mínimo possível. Estado intervir na economia é visto como coisa de comunista. É lembrar lá a lei de remessa de lucros do João Goulart, como é que ela foi vista, né? Comunista. Mas aqui na ditadura tudo bem eles participarem da economia, isso não é visto como um problema. Então, eu coloquei em verde o que foi, digamos assim, bom. E eu coloquei em laranja o que foi um pouco mais questionável se foi bom, para construir esse milagre, tá? Eu não coloquei consequências ainda, tô colocando o que foi feito para estruturar esse milagre. Arroxo salarial. Vocês sabem o que é arroxo salarial? Vocês sabem o que é aumento salarial? Vocês já devem ter ouvido aí a música do Arrocha, ou já tenho ouvido esse verbo, é muito usado principalmente no Nordeste. Dar um arroxo é um amasso, né? Você apertar, esmagar. Então, arroxo salarial só pode ser redução do salário. Eles reduziram o salário das pessoas? Não reduziram o salário. Eles só não aumentaram. E aí, com a inflação, o valor real do salário diminui. Pensa assim, se o litro do leite custava R$2,50 e você ganhava R$1.000, no ano seguinte o litro do leite custa 3 e você continua ganhando R$1.000. Dali 4 anos, o litro do leite custa R$4 e você continua ganhando R$1.000. Ou seja, o quanto de leite você vai conseguir comprar reduz, certo? Isso é a desvalorização do salário. Não é que o salário diminuiu, mas ele se desvalorizou. O arroxo salarial, ele é tão grande nessa época que ele chega a 25% em 4 anos. Ou seja, você consegue comprar 1/4 do que você conseguia comprar 4 anos antes. Então, isso aqui já dá um indício pra gente de bom pra quem é que foi esse milagre econômico, né? Empréstimos, pessoal. Onde o Brasil vai arrumar dinheiro para dar tanto incentivo para a empresa estrangeira? Empréstimos no exterior. Empréstimos de quem? Principalmente dos Estados Unidos, certo? Uma marca do milagre econômico, e aqui a gente já tem essa dica, é a concentração de renda. Se o Brasil nunca cresceu tanto, o Brasil, desde a nova república, ou seja, desde o fim da República Velha, é o que estou me referindo, nunca foi tão desigual.
o Brasil nunca fez com que crescesse tanto a desigualdade social quanto aqui na ditadura militar, tá? E aí alguns vão me perguntar, mas e a classe média? É assim, para a classe média, esse milagre não foi tão bom quanto para as classes de empresariado, nem tão ruim quanto para as camadas mais pobres da população. Sofreram com o arroxo? Sofreram. No entanto, você tem aqui o incentivo de crédito para bens duráveis. Então era muito mais fácil na ditadura comprar uma casa do que é hoje, né? Comprar um carro, bens duráveis, né? Que se chama. O governo emprestava muito dinheiro para a população fazer isso, facilitava isso. Por quê? Porque a classe média, pessoal, sempre apoiou a ditadura. É só lembrar da marcha da família com Deus pela liberdade. É um movimento de classe média, certo? Desse modo, então, a concentração de renda como uma marca deste arroxo salarial. É muito comum vocês verem em charge que tem os dados do milagre de um lado e do outro lado uma família com um prato de comida vazio. Você tem uma grande seca no Nordeste dos anos 70 e que causa um número altíssimo de mortes por fome. Inclusive, o lema do milagre é que nós temos que esperar o bolo crescer. Eu não vou ter espaço para escrever. Vou continuar aqui embaixo. Depois, dividir. Esperar o bolo crescer para depois dividir. Ou seja, eles falam assim, olha gente, é o seguinte, quando o pessoal começa a falar, olha, mas tanto dinheiro assim no Brasil e a gente tá passando fome, tem alguma coisa errada. Eles falam, não, peraí. Se a gente dividir um bolinho pequeno, fica uma migalha para cada um. Então a gente tá esperando o bolo crescer e depois conseguir dar um bom pedaço para cada um. Estamos esperando esta divisão até hoje, né? Concentração de renda, então, marca do milagre econômico. Devido a este fato do Brasil estar tão bem, tão maravilhoso, tão grande, a gente tem que construir coisas que mostrem para os brasileiros o tamanho do Brasil. O milagre econômico ele não está dissociado em absoluto da campanha ufanista. A campanha ufanista e o milagre caminham lado a lado, né? Então, eles vão fazer o quê? Construir as obras faraônicas. O que é uma obra faraônica? Uma obra digna de um faraó, tipo, sei lá, uma pirâmide do Egito. A pirâmide do Egito, gente, nada mais é do que um túmulo pro faraó. Tipo, o cara tem aquele negócio absurdo para ele ser colocado quando ele morre, né? Então, uma obra faraônica é uma obra de um tamanho e dimensão absurdo, ainda que seja tão inútil quanto a pirâmide, que é um negócio enorme pro cara ser posto quando ele morrer, né? Então, obras faraônicas, rodovia transamazônica. É uma rodovia que queria levar o progresso para a região amazônica e atravessa a floresta amazônica. Deu certo? Não. Morreu muita gente, gastou-se muito dinheiro e ela foi subutilizada, além de desestruturar uma série de populações indígenas. Isso é uma coisa que pouco se fala. Muitas coisas pouco se fala da ditadura militar. Vou dar 2 exemplos. Uma, o tamanho da destruição das culturas e dos territórios das populações indígenas. Segunda coisa, perseguições que parecem secundárias, mas que ocorreram e muito, frente às perseguições políticas. Por exemplo, perseguições da população LGBT, as baladas, os bares de gays e lésbicas eram invadidos, os transexuais apanhavam da polícia, os travestis igualmente, muitas vezes eram presos, eram mortos, eram torturados. As religiões afro-brasileiras, o candomblé e a umbanda, mas principalmente o candomblé, porque havia pessoas dentro do exército brasileiro que eram umbandistas, então para a umbanda existia um certo alívio. Também os terreiros eram fechados, eram invadidos, as pessoas eram presas, os pais de santo e mães de santo espancados. Então a repressão ela está em muitas ordens, né? A gente destaca o que salta mais aos olhos, mas isso não é pouco, tá? Inclusive muitos terreiros de candomblé colocavam lá na porta, né, tenda de umbanda, para evitar essa repressão, tanto que hoje existe uma variedade enorme de práticas dentro da religião de umbanda, mas isso é outro assunto, né? Quem sabe um dia a gente pega uma aula sobre história afro-brasileira para falar sobre isso. Vamos lá. Ponte Rio-Niterói. Ponte Rio-Niterói liga o rio, a ilha de Niterói. Ok, esta aqui tem bastante utilidade, né? Inegável.
A usina de Itaipu e a usina de Angra dos Reis, Itaipu, maior usina hidrelétrica do mundo, né? Atualmente perde para uma da China, mas foi até recentemente. E Angra dos Reis, nossa primeira usina nuclear, foram construídas no governo do Geisel, que é o cara que sucede o Médici, mas também são consideradas obras faraônicas. A gente fala mais delas quando a gente entrar no governo do Geisel. Pessoal, então, para não ficar aulas muito longas, né, que eu tenho essa mania, a gente vai na próxima aula falar da campanha ufanista do governo Médici e a gente vai puxar muito essas histórias aqui do milagre, tá? A gente vai falar da Copa de 70, a gente vai falar de futebol, então, atenção lá, a gente se vê.